Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas de livros para vocês que ao longo dessa minha vida de leitora, dessa minha trajetória, principalmente nos últimos 8 a 10 anos, eu diria, me ajudaram bastante a desenvolver o meu senso crítico, o meu pensamento próprio e me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje, a pensar como eu penso hoje, principalmente. Eu assisti recentemente um vídeo nesse estilo no canal da Ariesca e eu fiquei muito interessada por essa discussão. É algo que eu gosto bastante de estar sempre conversando, como os livros têm essa capacidade gigantesca de mudar a maneira que a gente pensa, mudar a maneira que a gente enxerga o mundo. E acredito que nos ajudar mesmo a nos tornar seres humanos mais críticos e até mesmo mais autênticos e a ter essa capacidade de não só aceitar tudo que é dito para nós e realmente conseguir analisar as coisas, as situações, as falas das pessoas e pensar por conta própria o que a gente acha a respeito daquilo, né? Então, de formar opinião mesmo, de saber argumentar, de saber debater, eu acho que esse é um dos grandes papéis da literatura e que é um papel muito importante no mundo que a gente vive hoje, atualmente, 2025. Parece que o mundo tá cada vez mais regredindo em vez de progredir. Não sei qual é a opinião de vocês e eu gostaria muito que a gente tivesse essa conversa aí nos comentários, de forma respeitosa, por favor. Então, deixem as suas opiniões a respeito disso que eu estou dizendo e a respeito dos livros que eu vou mostrar aqui também, mas mantendo um diálogo amigável, vamos dizer assim. E aí eu também assisti recentemente um vídeo do Leandro Carnal falando sobre esse tema também, mas ele apontava de uma maneira diferente da Ariesca, porque ele falava bastante sobre livros de não ficção e sobre como também é importante a gente fazer essas leituras para ajudar a gente a compreender melhor assuntos que não são tão rotineiros, digamos assim. Então eu meio que fiz uma mistura de inspirações, peguei a inspiração desses dois principalmente, como eu estou dizendo, vou deixar os dois vídeos aqui na descrição, assim como na descrição vocês também vão encontrar vários outros links úteis, como o link para compras na Amazon, que inclusive no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 9 de julho, já começou o esquenta da Prime Day na Amazon, então se vocês quiserem lá dar uma olhada e aproveitar para comprar livros em promoção, recomendo bastante. E aí agradeço se usarem o meu link para essas compras. E na descrição do vídeo vocês também encontram o link para minha página no Scoob. E acredito que tem outros links que possam ser úteis também, então depois vão lá dar uma olhada. Antes de mostrar os mais ou menos 10 livros que eu separei aqui, eu preciso dizer que eu sinto que os livros influenciaram completamente e me abriram um mundo muito diversificado ao mostrar as opiniões e as vivências de tantas pessoas incríveis. E isso é algo que os livros fazem até hoje, que eu acredito que vão continuar fazendo por mim o resto da minha vida. Então eu não acredito que o meu senso crítico esteja formado. Eu acho que ele vai seguir se formando, ao menos ao longo de toda a minha vida adulta. Dito isto, vamos aos livros. O que eu me lembro principalmente, que foi um dos primeiros livros que eu li e que me chocou bastante e que me fez começar a abrir o meu olhar para o mundo, foi A Metamorfose, do Franz Kafka. E eu li nessa ediçãozinha super antiga, tá? Mas a edição não importa, o que importa é que você leia A Metamorfose em algum momento da sua vida. E eu recomendo que esse momento seja o mais cedo possível, para que, assim como eu e assim como muita gente que eu conheça, você possa reler esse livro ao longo da sua vida inteira, várias e várias vezes. Esse livro é um dos maiores clássicos da literatura mundial e quando você ler ele, você vai entender esse motivo. Aqui a gente vai conhecer o Gregor Samsa, um jovem trabalhador que acorda certa manhã metamorfoseado em um inseto gigante e asqueroso, grotesco. E apesar da história se iniciar com esse tom lúdico e fantasioso, aos poucos você vai entendendo o que essa analogia, o que o autor quis passar enquanto mensagem ali. Que é sobre esse jovem que acorda nessa situação
impensável e a primeira coisa que ele pensa é que ele vai se atrasar para o seu trabalho. E aí, obviamente, que nesse livro a gente vai ter esse olhar sobre como é a relação do homem moderno com o seu trabalho, que é essa relação de dependência absurda, essa relação de até desumanização, e talvez por isso ele seja transformado em um inseto, essa relação de perda da individualidade do ser humano, de dependência tão grande pelo seu trabalho, que principalmente quem tem uma carga de trabalho muito alta, tem uma vida muitas vezes próxima do miserável e condições de trabalho absurdas, as pessoas deixam de viver, as pessoas deixam de ser seres humanos e viram apenas robô ali na linha de produção. Então esse é um livro indispensável, acredito eu, para ajudar a gente a formar o nosso senso crítico, o nosso pensamento crítico, realmente olhar fora da caixinha. E é uma leitura super rápida e super fácil de você ler. Só não vou dizer que é super agradável, porque realmente não é agradável essa história, mas é muito importante. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é simplesmente um ensaio sobre a cegueira do querido José Saramago. Esse livro é uma espécie de romance distópico, mas ele vai muito além disso. O Saramago também é um dos maiores escritores que a gente tem da língua portuguesa, e esse livro também já configura como um dos grandes clássicos da literatura mundial. E aqui a gente vai acompanhar uma cidade, um local ali, onde uma epidemia de cegueira branca toma conta de toda a população, exceto uma mulher, e não se sabe o porquê disso acontecer. Mas aqui a gente vai acompanhar toda essa população ficando cega aos poucos, e somente essa única mulher que não fica cega, observando como as relações interpessoais vão se modificando conforme as pessoas vão deixando de enxergar, vão tendo uma dependência muito grande de ajuda dos outros, e principalmente dessa única pessoa que continuou enxergando. E a gente vai acompanhar aqui a brutalidade e a violência do ser humano. Eu acredito que principalmente a capacidade que o ser humano tem de ser ruim, de ser uma pessoa ruim, principalmente quando ela tem um grande aval para isso, tem uma liberdade muito grande, já que ninguém está vendo os atos horrendos que essa pessoa está cometendo. E é claro que muitas coisas acontecem ao longo dessa história. É um livro sensacional que eu sinto que já preciso reler e que vou precisar reler muitas vezes ao longo da minha vida para tentar compreender um pouquinho da grandiosidade do Saramago. Mas uma coisa que eu senti muito quando eu estava lendo esse livro foi desespero, agonia, porque realmente parece que vai ser o fim da humanidade, já que o ser humano volta para um nível quase animalesco, eu diria. Ele perde bastante a sua razão quando lhe é privado um dos maiores sentidos e o que se mostra ser talvez o mais necessário para que haja a vida humana em harmonia, que é a visão. Nesse livro dá pra gente levantar vários debates, mas eu lembro que quando eu estava fazendo essa leitura e quando eu terminei ele, realmente os meus olhos se abriram para a humanidade, principalmente talvez nessa questão de, nossa, o ser humano pode ser horrível, mas o que a gente faz com isso? A gente vive tapando os olhos para as coisas ruins, ou a gente tenta ser alguém bom, o melhor possível que está ao nosso alcance, e a gente tenta mudar pelo menos um pouquinho o mundo e tenta ajudar quem a gente puder. Então, assim, são vários debates que dá pra você levantar, mas você precisa com certeza fazer a leitura desse livro em algum momento da sua vida. Agora, para dar um leve refresco para vocês, eu vou falar sobre um livro que já tem um vídeo até longo aqui no canal, só sobre essa leitura maravilhosa, essa releitura, na verdade, que eu fiz recentemente, agora no início do ano. Então, a minha fala sobre essa história aqui vai ser mais curta, porque caso você queira adentrar nesse mundo maluco e de certa forma horrível também, eu vou deixar o link pro vídeo aqui nos cards, pra resenha de 1984 do Sr. George Orwell. E lá naquele vídeo você tem várias informações a respeito dessa história e também das coisas que eu senti e que eu refleti fazendo essa releitura. Esse livro foi uma das primeiras distopias que eu li, que eu me lembro foi mais ou menos em 2018 que eu fiz essa leitura. E esse livro me chocou imensamente. Eu também fiquei revoltada por como o ser humano pode ser horrível. Mas aqui a gente tem várias outras discussões. Porque nesse mundo distópico nós vamos acompanhar o Winston, que é um trabalhador em um mundo onde os governos totalitários existem. E nesse mundo, nessa cidade em que o Winston vive, existe o grande irmão, que é o grande ditador ali, que controla a vida dessa população.
e controla de uma maneira muito absurda, porque chegam a controlar o jeito que essas pessoas pensam. Tanto que o maior crime aqui se chama crime pensar, que é quando as pessoas começam a ter ideias que são contrárias aos ideais desse partido, e só por isso as pessoas já são presas, torturadas e elas somem da história. Porque uma das maiores questões de 1984 é como esse partido, esse governo, controla a história. Eles controlam o passado, então, portanto, eles controlam o presente e o futuro. E além disso, eles também controlam a fala das pessoas, porque eles estão criando uma nova língua que se chama Novilíngua e ela reduz imensamente a quantidade de palavras que a gente conhece e que a gente fala. E com isso, ela acaba reduzindo também a capacidade de pensar por si só das pessoas. E essas pessoas também vão sendo desumanizadas ao longo dessa história. A gente vai percebendo isso, como as pessoas perdem sua individualidade e como passam a ser apenas robôs ali mesmo naquele partido. Esse é um dos principais pontos que me gerou um desconforto gigantesco e que nessa minha releitura agora do início do ano, eu também fiquei pensando bastante sobre isso e como isso está ligado na nossa sociedade, porque apesar de ser uma distopia, né, um mundo que teoricamente não existe, no nosso mundo já existiram e ainda existem governos totalitários, tanto de direita quanto de esquerda. Se você ver o que o próprio autor disse, ele disse que esse livro foi sim muito inspirado nos governos socialistas, mas também no governo nazista e em vários governos de direita também. E eu não estou aqui para falar sobre isso, eu só quero que você leia esse livro e tire suas próprias conclusões sobre como o mundo hoje, infelizmente, ainda pratica muitas coisas que são comuns de governos totalitários, principalmente essa coisa de controlar o pensamento e as ações humanas. Então, 1984 é um livro indispensável, você não pode deixar de ler esse livro em algum momento da sua vida. Mesmo que você não goste de ler distopias, normalmente, esse aqui você precisa ler. E como todos que eu vou citar aqui, eu digo para você ler o mais cedo possível, para que você possa realmente refletir bastante sobre as coisas que são ditas aqui, que são escancaradas pra gente, e que você possa fazer várias releituras ao longo da sua vida. Como eu já disse, caso você queira saber mais profundamente sobre essa história e sobre as minhas opiniões, vá assistir o vídeo de resenha que já está aqui no canal. Agora eu vou mostrar pra vocês duas histórias em quadrinhos sensacionais que com certeza são indispensáveis pra gente se colocar no lugar do outro, de pessoas extremamente fragilizadas e que passaram por períodos conturbados e horríveis da nossa história mundial e que realmente servem pra relembrar a gente de como o ser humano também pode ser desprezível e horrível e que serve para não deixar a gente esquecer da nossa história, porque quando a gente esquece da nossa história, a gente está fadado a repeti-la. Então, vou deixar aqui para vocês a grande recomendação da minha história em quadrinho favorita da vida, que eu preciso também já realizar uma releitura, que é Maus, do Art Spiegelman. Apesar de ser uma história em quadrinhos, não se iluda, não é uma história tranquila, não é uma história feliz, não é uma história que você vai sair imune dela. Você vai ler essa história em quadrinhos e muito provavelmente você vai ficar extremamente chocado, você vai se emocionar bastante e você vai sair daqui realmente refletindo sobre como o ser humano é capaz de coisas tenebrosas. E não sei se dá para perceber pela capa, mas esse livro vai tratar sobre a época do Holocausto, sobre a época do regime nazista na Alemanha e sobre como os judeus foram exterminados e foram colocados em uma posição completamente desumana. E aqui a gente vai acompanhar a história do Art escrevendo sobre os relatos que o pai dele, que foi um sobrevivente da guerra, um sobrevivente do Holocausto, contou para ele ao longo da sua vida. Então é muito emocionante a gente ver esse vínculo de pai e filho, e a gente vê como foi triste tudo que essa família sofreu, mas também todas as coisas que eles viram acontecendo com outras pessoas e como eles não conseguiam, não podiam fazer nada para ajudar essas pessoas. E apesar de que a Segunda Guerra Mundial é um tema muito falado, e eu acredito que, pelo menos se você que está me assistindo já terminou o seu ensino médio, você já deve ter estudado a respeito, mas eu acredito que todo mundo conheça pelo menos o mínimo sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, sobre o regime nazista,
ao menos um pouco, sobre as coisas horrendas que aconteceram nessa época, mas eu acredito que é sempre bom a gente revisitar essas histórias para que a gente não se esqueça. Maus vai fazer isso de uma maneira muito bonita por conta dessa relação de pai e filho e por conta da maneira que o Art conta a história aqui. As ilustrações dessa história em quadrinhos também são maravilhosas. Aqui os judeus são retratados enquanto ratos e os alemães são retratados enquanto gatos. Eu acredito que a gente olhar para como um ser humano foi capaz de realmente desumanizar outro ser humano e colocar ele naquela posição horrível de vida e de morte, a maneira que essas pessoas eram mortas também era algo absurdo, e a maneira em que elas eram tratadas durante esse período horrível da nossa história é algo que a gente não pode esquecer, é algo que a gente precisa sim estar sempre falando, por mais que seja um tema muito pesado, muito dolorido e triste demais. Então você precisa ler Maus em algum momento da sua vida e não tem desculpa. Ah, vai ser uma leitura muito pesada? Vai. Só que é um livro muito rápido de ler, principalmente por ser uma história em quadrinhos. Você não pode deixar de lado essa leitura. A outra HQ que eu tenho para recomendar para vocês é Persepolis, da Marjane Satrapi, que ela vai contar sobre como ela era apenas uma criança, de acredito que 10 anos de idade, quando em 1979 o Irã passou por uma revolução e foi tomado pelo regime xiita, e sobre como a vida dessas pessoas, inclusive das milhares de crianças que foram, só por exemplo, uma das coisas que aconteceu, essas crianças foram obrigadas a usar o véu, a usar o hijab. Se eu estiver errada, me corrijam, mas que eu saiba é esse mesmo o nome que eles usam para usar aquele véu islâmico nas mulheres. Essas meninas, crianças que estudavam em escolas só de mulheres, só de meninas, foram obrigadas a usar esses véus, e entre várias outras coisas, várias outras questões políticas que foram decididas, foram impostas sobre essas crianças e sobre todas as pessoas que viviam ali naquela época. Infelizmente, ainda hoje, em 2025, esse é um tema muito atual, por uma população inocente, inclusive várias crianças, várias mulheres, várias pessoas que nem estavam ligadas à guerra de nenhuma maneira sofreram com isso, com esse regime absurdo. E aqui, quando a Marjane era apenas uma criança, ela começou a passar por essas questões políticas. E isso, de certo modo, acabou com a infância dela e de tantas outras pessoas. E obrigou essas crianças a entenderem, nem que fosse um pouco sobre política, sobre o que estavam acontecendo ali no seu país. E essa é uma história muito dolorosa também muito pesada. Não é uma história feliz e alegre, apesar de ser uma história em quadrinhos. Eu não sei porque muitas pessoas pensam isso, que histórias em quadrinhos são histórias infantis, de modo algum. Essas duas HQs que eu estou recomendando aqui pra vocês deixam isso bem claro. Também é uma história que mudou bastante o meu modo de enxergar o mundo, e eu recomendo muito que vocês façam essa leitura. O que eu vou recomendar agora é um calhamaço, é um clássico, que eu sei que muita gente pode ter um receio para começar essa leitura, mas eu digo para você, não tem receio nenhum, só pega esse livro e comece a ler quando você sentir vontade, claro. Mas se você já tiver ele aí ao seu alcance, por favor, pega esse livro e dê uma chance para ele. Estou falando de Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse é um dos livros favoritos da minha vida, se não o meu livro favorito da vida. Eu não me canso de recomendar essa história, porque esse livro vai tratar sobre as mazelas da humanidade. Vou ler para vocês aqui no iniciozinho uma fala do Victor Hugo que resume basicamente sobre o que é Os Miseráveis e sobre como esse livro pode ter um grande impacto na nossa vida. Enquanto por efeito de leis e costumes houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto houver sobre a terra ignorância e miséria, livros como esse não serão inúteis. É basicamente isso, tá? Os Miseráveis
vai falar sobre as mazelas da sociedade, mazelas que existiam quando Victor Hugo escreveu essa história tão grandiosa em 1862 e agora, séculos depois, centenas de anos depois, essas mazelas continuam permeando a nossa sociedade. Como ele disse aqui, principalmente a questão da pobreza, a questão trabalhista e a questão das crianças que são deixadas de lado, que não são cuidadas pelo Estado e pelas pessoas. Entre vários outros dilemas sociais e humanos que acontecem nessa história, Os Miseráveis realmente é um dos maiores livros que existem na humanidade. Você precisa ler ele em algum momento. E eu recomendo que esse momento seja logo. Não tenha medo pelo tamanho da história, por ser muito antigo, porque talvez você vá achar a história chata. Não pense dessa maneira. Só pegue esse livro e comece a ler e eu duvido que você vai sair dessa história a mesma pessoa que você era quando você começou. Não vou ficar adentrando nos pormenores da trama aqui, porque senão eu realmente passaria horas falando só sobre Os Miseráveis. Mas definitivamente esse foi um dos livros que eu sinto que mais me mudou enquanto pessoa e que me tocou demais. Foi uma história super emocionante e que eu não vejo a hora de fazer a releitura. O próximo livro que eu vou falar com vocês é um livro nacional de uma das maiores figuras do nosso Brasil, que é o Dr. Drauzio Varela. O livro é Estação Carandiru. Eu sei que ele tem vários outros, mas esse, infelizmente, é o único que eu li até hoje. Aqui a gente vai encontrar os relatos do Dr. Drauzio quando ele serviu enquanto médico no maior presídio da época do Brasil, que era essa casa de detenção de São Paulo, a partir de 1989. Eu me lembro, ele trabalhou mais ou menos uns 10 anos ali. E ele escreveu os seus relatos sobre como a população daquele presídio era tratada de maneira completamente errada, tanto pela saúde pública do Brasil, que era e ainda é um grande problema, quanto pela questão judicial mesmo, como existiam várias pessoas que talvez não deveriam estar ali, mas a justiça não fazia sua parte de maneira correta. Mas principalmente, como eu disse, sobre a questão da saúde e sobre como essa população vivia desamparada. Aqui a gente encontra diversas fotos, eu não sei se vai dar pra vocês verem nos vídeos, mas é muito interessante e é muito doído também ver como essas pessoas viviam ali e como era grande a ignorância desses presos, como eles não sabiam de várias coisas, inclusive de um dos grandes problemas da época, que era a AIDS e a transmissão dessa doença, e sobre como ela degradava realmente o ser humano, as pessoas que acabavam portando essa síndrome. Esse é um livro que mexeu muito comigo. Talvez por eu querer ser médica, talvez por eu ter o Dr. Drauzio Varela como uma grande inspiração da minha vida, com certeza isso influenciou. Mas a maneira que esse homem escreve, gente, não pode ser algo que só eu tenha gostado por esses motivos. O Dr. Drauzio é uma pessoa extremamente empática, extremamente humana. E ver como ele tratava essas pessoas desse presídio, ver como ele conseguiu tocar a vida de várias delas. E apesar das diferenças, apesar da violência em que muitas delas estavam inseridas e que era rotina ali, realmente teve uma grande empatia por essas pessoas. Ele conseguiu também denunciar as coisas horríveis que aconteciam ali, todo o descaso com essa população. E eu acredito que ele ajudou a salvar muitas pessoas, ajudou a salvar a vida de várias pessoas e cuidou também para que uma atenção maior fosse voltada para a situação dos presidiários aqui no Brasil. Eu acho que é uma leitura indispensável para nós brasileiros. E a gente também, muitas vezes, deixa esses temas que são difíceis de lado e a gente acaba se tornando pessoas um pouco menos empáticas e que não conseguem se colocar ali no lugar do outro e tentar entender o que aquelas pessoas estão vivendo. Esse é um livro sensacional, muito bem escrito, na minha opinião, e que eu recomendo muito que vocês façam essa leitura. Acho que pode abrir os olhos de várias pessoas para realmente situações em que a gente, felizmente, não vive, como essa situação de viver em um presídio e ser realmente deixado de lado pelo governo, pelo Estado principalmente, e também por várias pessoas e por preconceitos. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês, assim como Estação Carandiru, também é um livro de não ficção, assim como as duas HQs também, que também não são histórias ficcionais. E eu estou falando de As Boas Mulheres da China, da Xin Han,
que é uma autora chinesa e ela escreveu sobre essas mulheres, diversas mulheres. Ela entrevistou e colheu seus relatos de vida para um programa de rádio que ela tinha na época, nos anos 90, e a gente acompanha essas histórias extremamente doloridas sobre mulheres que tinham as suas vozes silenciadas, as suas histórias apagadas, em um país que reprimia de maneira tão absurda essas mulheres e que realmente, por tradição, oprimia essas mulheres e oprimia a vida delas e realmente não dava a elas os direitos iguais aos homens, faziam essas mulheres passarem por situações absurdas de todos os tipos de abusos que você puder pensar. Esse é um livro extremamente doloroso, é um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida. Eu não sei se eu terei coragem de reler esse livro em algum momento, apesar de que eu acho que seria interessante, seria importante eu fazer essa releitura. Essas histórias, esses relatos ainda vivem muito presentes na minha mente. E apesar, sim, de ser muito pesados, estou dizendo aqui, para caso você vá fazer essa leitura, que eu recomendo muito que você vá fazer isso, você vá sabendo onde você está entrando. Então aqui a gente encontra todos os tipos de abuso que você pensar contra mulheres que não tinham modos de sair daquelas situações horríveis. Mas com certeza é um livro muito importante para ajudar a gente a desenvolver senso crítico, ajudar a gente a conseguir se colocar no lugar de outras pessoas que, assim como em Estação Carandiru, que eu disse, situações que felizmente a gente não vai passar, a gente não vai viver, mas que não é por isso que a gente deve deixar de lado, que a gente não deve conhecer, estar ciente de que coisas tão horríveis aconteceram e talvez seguem acontecendo em muitos lugares do mundo, e entender também a importância de divulgar essas histórias para que essas vozes não fiquem silenciadas. Agora eu acho que vai ser o último livro de não ficção que eu vou falar com vocês e depois eu vou falar só sobre mais um ou dois. Então já está acabando esse vídeo. Eu não podia deixar um vídeo desse sair aqui no canal sem recomendar um dos maiores autores sobre divulgação científica que já existiu nesse mundo, que é o Carl Sagan, e eu vou indicar para vocês a leitura de Bilhões e Bilhões, que é o meu livro favorito dele, apesar de eu só ter lido até hoje esse e Cosmos. É um grande erro, uma grande falha minha, principalmente enquanto grande admiradora da astronomia e da ciência, mas eu acredito que será mais agradável, talvez, para a maioria das pessoas ler Bilhões e Bilhões do que Cosmos, já que aqui o autor vai tratar sobre temas diversos. Esse foi um livro publicado em 1997, então ele tem a minha idade. Mas ele foi publicado póstumamente, então depois que o Carl Sagan faleceu. E aqui ele tem 19 artigos que tratam de temas variados, desde a questão ambiental, quanto a questão da legalidade do aborto, quanto a questão de haver vida em Marte ou não, questões mais voltadas realmente para a astronomia, voltadas para a política, para a ciência, para a economia, para a humanidade. E principalmente algo que me tocou muito nessa história foi a maneira realmente que o Carl Sagan escreve. Se você nunca leu nada dele, você não vai saber, não vai compreender o que eu estou falando, então eu te recomendo que você leia. Escolha o que você quiser, mas eu recomendo fortemente esse livro, também por ele ser mais curtinho e ser extremamente fácil e fluido de fazer essa leitura, e também por ele gerar na gente vários questionamentos sobre temas diversos que, sim, como eu disse, foram escritos e publicados ali nos anos 90, no final dos anos 90, mas que fazem muito sentido e estão muito em voga até hoje, em 2025. Então, como diz o subtítulo desse livro, Reflexões sobre Vida e Morte na Virada do Milênio, eu sempre sou muito fã de ler livros que tratam sobre questões de vida e morte. E assim como eu disse, também sobre questões políticas, econômicas, ambientais, sociais e diversos temas que são escritos aqui. A maneira que o Carl Sagan escrevia era realmente voltada para divulgação científica, então não se preocupe em encontrar aqui vários termos sobre astronomia, sobre física, que talvez você não esteja acostumado, porque ele escrevia para o público geral compreender e ter acesso a esse conhecimento tão maravilhoso que havia naquela mente brilhante. Então eu recomendo demais essa leitura, segue sendo um dos meus livros favoritos da vida.
e preciso reler ele em breve, assim como ler outros livros do Carl Sagan. Então, se você tiver essas indicações pra mim, me deixe aí nos comentários, por favor. O último livro que eu vou recomendar aqui é de um dos meus autores favoritos, que é o Jorge Amado. E por ser um autor nacional que escreveu sobre diversos temas que são tão comuns ao povo brasileiro, eu poderia recomendar qualquer livro dele aqui, que eu tenho certeza que te ajudaria a formar o seu senso crítico, te ajudaria a pensar por você mesmo, te ajudaria a voltar o seu olhar para questões e para parcelas da nossa sociedade que talvez você não esteja acostumado a voltar esse olhar e a pensar a respeito sempre. Mas eu escolhi recomendar para vocês Seara Vermelha, que é um livro, acredito que não dos mais conhecidos, dos mais famosos do autor, mas que é um livro que vai tratar de um tema que também eu poderia, só sobre esse tema, que é principalmente a seca e a fome que os nordestinos passaram e como esse povo bateu em retirada aqui para o Sudeste, principalmente nos anos 40, 50 e 60 até. Eu poderia recomendar para vocês também Vidas Secas, do Graciliano Ramos, poderia recomendar Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, mas eu escolhi falar sobre esse livro porque eu acredito que foi o que mais mexeu comigo, o que mais me deixou revoltada, emocionada e angustiada quando eu fiz essa leitura, que acredito que foi mais ou menos em 2020, se eu não estou enganada. Aqui a gente vai acompanhar uma família de lavradores extremamente pobres que saem do Nordeste e vêm andando para São Paulo em busca de condições melhores e mais dignas de vida. E a gente vai acompanhar coisas horríveis que acontecem com os integrantes dessa família. E quando eles chegam em São Paulo, a gente vai acompanhar mais coisas horríveis e que não deveriam acontecer com nenhum ser humano, mas que a gente sabe que aconteceu com muita gente, com muitos cidadãos brasileiros, principalmente nessa época. E é um livro que vai tratar sobre os problemas da nossa sociedade que aconteceram naquela época e que, infelizmente, muitas coisas, muito do preconceito, da falta da ajuda governamental, seguem acontecendo até hoje. Então, eu preciso deixar essa recomendação aqui pra vocês. Mas como eu disse, vocês podem ler qualquer coisa do Jorge Amado, porque esse homem retratava o povo brasileiro de uma maneira tão real que eu duvido que você vai sair de qualquer leitura dele impune ali a mesma pessoa que você era quando você iniciou essa leitura. Então, gente, agora eu vou finalizar esse vídeo que eu acredito que ficou um curta-metragem. Sinto muito pelo tamanho do vídeo, eu sei que tem muita gente que não gosta de vídeos grandes. Eu tento falar menos, mas eu não consigo, então espero que vocês tenham gostado de assistir mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado das recomendações, que esses livros possam fazer alguma coisa por vocês, pela vida de vocês, pelo pensamento crítico de vocês, pela capacidade de debate, de argumentação, de pensar por si próprio. E é isso, muito obrigada a quem assistiu o vídeo até aqui. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixa um comentário para mim me dizendo se você já conhecia algum desses livros, ou se você não conhecia, ficou conhecendo agora, se você ficou com vontade de ler algum deles. Me deixe também nos comentários quais foram os livros que você sente que foram mais importantes na sua vida de leitor e que realmente te ajudaram a moldar a maneira que você pensa e quem você é hoje. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.